Abençoados, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Estou ao vivo aqui pelo Facebook Live para mais um tema da graça de Deus, mais um estudo do Evangelho da incircuncisão, a sabedoria predestinada que Deus separou desde antes dos séculos para a nossa glória. Eu quero falar de um tema aqui que tenho certeza que vai trazer aí um entendimento tremendo para milhares de abençoados que ouvirão este áudio e vídeo, né? Podemos assim dizer, com esse tema, obras da carne versus fruto do Espírito. Obras da carne versus fruto do Espírito. Veja que eu não disse frutos no plural, e sim fruto, porque na verdade é fruto, né, que vem do mesmo Espírito. Então eu convido os eleitos de Deus que abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos direto a Gálatas no capítulo 5, no versículo 16 em diante. Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. O tema é obras da carne versus fruto do Espírito. Antes de lermos, eu quero fazer uma introdução importante. Você precisa saber. A tua verdadeira identidade, a minha verdadeira identidade, ela é espiritual. Nós somos espíritos, habitamos em corpo e temos uma alma. Ou seja, temos uma mente. A alma simboliza, representa a mente, mas você é um espírito habitando em corpo. A região, ou aqueles que estão em olhos espirituais, realmente que nós somos um corpo, que temos um espírito e temos uma alma. Isso é um erro. Você não é o corpo. A sua verdadeira identidade espiritual, aí na minha página do Facebook já tem temas aí ministrando, falando sobre isso, a pré-existência, né? Que nós fomos criados por Deus desde antes da fundação do mundo. Você não é um CPF ambulante, né? Você é um espírito perfeito que está aí. Por que eu digo espírito perfeito? Porque Cristo Jesus nos aperfeiçoou. Alô? Você é um espírito aperfeiçoado, como Paulo diz aos Hebreus, aos espíritos justos feitos perfeitos. Então você foi criado por Deus desde antes da fundação do mundo e predestinado para a salvação. E que a seu tempo Deus colocou no ventre da sua mãe e te colocou aí nessa terra, e você não vê essa terra aí por vir. Até os teus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Está lá no Salmo 139, versículos 15 e 16. Diz que o Senhor viu, né? Nos viu ainda informes, né? Antes de nascermos, né? E os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles haviam ainda. Né? Em Romanos capítulo 9, né, o apóstolo Paulo também fala, né, dos gêmeos, né, Jacó e Esaú, né, que antes de nascerem, Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. E diz que isso foi antes deles nascerem. Né? Não tinha feito bem e mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já vimos aí, temos temas que explicam bem esses detalhes. Então, para você entender esse tema, obras da carne e fruto do Espírito, você tem que entender primeiro qual é a tua verdadeira identidade. Você é um espírito perfeito. Caso contrário, você, ouviu diferente, ouviu erroneamente. Foi um erro da religião, um erro do sistema religioso, porque o Evangelho
As Escrituras provam que você é um espírito perfeito. Muito bem, né? Essa é a nossa verdadeira identidade. Então, Cristo na cruz, nós também sabemos que ele aniquilou o pecado. Aquele pecado que separava o homem de Deus, né? O pecado de Adão, Cristo na cruz, o que ele fez? Ele aniquilou. Antes de lermos aí em Gálatas, vamos rapidinho lá em Hebreus, capítulo 9, verso 26. Calma, abençoado, não fique apavorado. Não, ele está falando que não existe pecado. Calma, respira, bebe uma água. Eu vou falar. Mas Paulo fala sobre pecado. Vou falar sobre isso. Tranquilo? Vamos lá. Vamos primeiro em Hebreus, capítulo 9. Não saia da live antes, né, abençoado? Vamos ouvir primeiro, né? Eu vou falar aí pelo menos aí uns 10 minutos, um pouco mais. Então, segure um pouquinho, confira coisas espirituais com espirituais, pegue sua Bíblia, caneta e papel e vamos conferir, né? Vamos lá, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Eu não estou lendo versículos isolados, eu leio mais de um versículo aqui para explicar sobre os assuntos da graça de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim: Doutra maneira, necessário lhe fora padecer agora, na consumação dos séculos, falando de Jesus, hein? Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então diz o que a palavra? Que Cristo se manifestou para aniquilar o pecado. O que significa aniquilar? Destruir, desfazer. Cristo aniquilou o pecado. E quando foi que o pecado entrou no mundo? Através de um homem, né? Vamos lá em Romanos capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Então, na cruz, Cristo aniquilou o pecado. E quando foi que esse pecado entrou? Vamos conferir. Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Alô? Então, esse pecado que entrou no mundo por um homem, lemos lá em Hebreus 9, 26, o que Cristo, o que ele fez? Aniquilou. Você está me entendendo, abençoado? Do pecado que separava o homem de Deus? Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verso 13, olha, preste bem atenção no versículo 13, você vai concordar comigo que realmente Cristo na cruz consumou, né, aniquilou o pecado. Porque até a lei estava, veja, Paulo escreveu essa carta depois da cruz. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ora, se não há lei, não pode imputar o pecado. E aonde foi o fim da lei? Na cruz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo, ele aniquilou o pecado, ele cumpriu a lei na cruz do Calvário. Quando Jesus ele cumpriu a lei, ele tirou a lei do meio, não tem mais pecado, porque olha o que Paulo diz em Romanos 5,13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Não pode imputar pecado se não há lei. E nós estamos a 2019 anos depois da cruz. Ou seja, 2019 anos sem lei. Então não pode ser imputado pecado? Da cruz para cá não pode ser imputado pecado. Agora a pergunta é, por que os pastores imputam pecado hoje? Falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6, o profeta profetizou: o meu povo tem sido destruído por lhe faltar o conhecimento. Então imputaram pecado à igreja que foi lavada e santificada pelo sangue de Cristo. Isso é um erro. Romanos capítulo 8, verso 1, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 diz: portanto agora, esse agora de Paulo significa da cruz em diante,
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Paulo escreveu essa carta depois da cruz. Por isso ele colocou no passado. Olha o verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você tem a coragem, a audácia em dizer que a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte? Você tem coragem de dizer isso? Diga, abençoado, está escrito, não estou inventando. Quando você confessa isso, você está honrando o sangue de Cristo. Você está exaltando, né, o pacto da graça. Você está reconhecendo o sacrifício de Cristo. Mas aqueles que pregam contra isso são inimigos da cruz de Cristo. Paulo falou que existem inimigos da cruz de Cristo. E se eu te falar que eram os apóstolos de Jesus de Nazaré que pregavam isso? Que imputavam pecado depois da cruz. E aí? Como é que fica? O cinto fica mais apertado agora? Está apertando o cinto? Quem é que pregava arrependimento depois da cruz? Alô? Os apóstolos de Jesus de Nazaré. Filhos de Deus, amados de Deus. Amados de Deus. Só que o que eles traziam depois da cruz era a circuncisão. Não foi à toa que Paulo repreendeu a Pedro cara a cara, porque Pedro estava obrigando os gentios a judaizarem. Então essa introdução toda nesse tema para você entender que, você chegar a esse entendimento, o pecado foi aniquilado na cruz. Mas na cruz, da cruz em diante, né? Mesmo os espíritos sendo justificados e aperfeiçoados, o pecado de Adão que foi aniquilado na cruz trouxe uma herança, e essa herança está na nossa carne. São chamadas obras da carne, concupiscências do engano, né? Paulo diz em Filipenses 3:21 que nós temos um corpo de humilhação, ou seja, vou dar um exemplo aqui. Um pai e um filho. O filho se parece com o pai. O pai morre. O filho está vivo. O filho é o pai? Não. O filho não é o pai. Mas o filho lembra quem? O pai. O filho tem as características de quem? Do pai. É da mesma maneira a carne. Por isso você entende porque Paulo fala que essa carne nossa é diabo, com D minúsculo, diabolos, no grego, que significa confusão. Por isso Paulo lá em Efésios 4:27 diz o quê? Não deis lugar ao diabolos, ao diabo. E se você ler o contexto ali, fala, né, que aquele que mente não minta mais, né, se rouba não rouba mais, né, falei a verdade uns com os outros, falando de situações de carne, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Então, se você vê, são situações de carne, fala, não dê lugar ao diabo. Leia depois ali com calma o contexto de Efésios capítulo 4, né? Então, Paulo fala ali de velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, esta carne que nós temos hoje, nela está embutida a herança adâmica, que nós vamos ler agora em Gálatas capítulo 5. Vamos lá rapidinho, Gálatas capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Olha, abençoados, esse áudio que eu estou gravando por Facebook Live e também para o nosso canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, então eu estou gravando numa faixa de menos de 15 minutos. Então eu vou terminar, olha bem, preste atenção, vou terminar, vou encerrar e vou começar a segunda parte. Tudo bem? Você está aí junto comigo? Então, você que está ouvindo esse áudio, você não pode perder a parte 2. Vou gravar agora a parte 2. Né? Eu vou entrar aí no Facebook, você vai ver que eu vou entrar de novo, porque eu vou ter que encerrar aqui, porque eu tenho que encerrar menos de 15 minutos para colocar esse vídeo lá no canal do YouTube. E nos comentários eu vou colocar o link aí do nosso canal. Você pode se inscrever e acessar os vídeos, os temas que temos lá no nosso canal. Tudo bem, abençoados? Vamos à parte 2 aí. Gálatas capítulo 5, verso 16. Já abre a sua Bíblia e vamos à segunda parte. Vou encerrar e começo no outro vídeo. Aí mesmo, Facebook Live.